Olá, tudo bem? Começa agora uma Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Hit TV em São Paulo a artista plástica Helena Cavalhunas. Ela vai mostrar de que forma a arte pode mudar o nosso dia a dia. Ficou curioso? Não saia daí que o Análise Direta está só começando. E seja muito bem-vindo ao programa Análise Direta e eu recebo aqui do meu lado a artista plástica Helena Cavalhunas. Helena, seja muito bem-vinda, tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito bacana. Que bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma beleza poder compartilhar e falar e pensar sobre a arte. Helena, é verdade que a arte está presente em todos os ambientes? Então, para quem olha, né, tem inclusive um filósofo, Didi Uberman, que ele diz: o que você olha é o que te vê também. Então depende desse olhar, como a pessoa olha e como ela se relaciona. Você pode olhar para uma árvore linda, verde, e tem várias nuances. Você vai andar no Parque Ibirapuera, para quem é de São Paulo, você vê vários desenhos. Você olha para a sombra, você vê desenho. Você olha para o céu, você vê desenhos. Então, o mundo te oferece isso. E de que forma a arte colabora para o seu dia a dia, para o seu crescimento, até mesmo para o seu desenvolvimento cultural? A arte contribui demais. Então, é tão curioso, né? Eu vejo as pessoas, quando viajam, elas vão em museus e galerias e exposições. Quando elas estão no seu próprio país, elas não se tornam turistas da sua cidade. Então, ir para uma exposição é maravilhoso. Obviamente, né, guardando as críticas, porque você ir falar assim: nossa, o meu filho de 7 anos faria melhor. Eu adoro quando alguém fala isso, que eu respondo: então, se a mãe, a tia, a avó, a professora, o pai, a mãe não estragar, essa criança vai ser um adulto maravilhoso. Agora, se começar a colocar olhar e fala sobre o olhar, isso vai dificultar. E quem é esse adulto de hoje que passou por essa crítica, que passa, ele não se encoraja a olhar uma obra, porque é o que eu disse no início, né? Para onde eu estou olhando, este algo, esta obra, ela também está me olhando. E como você faz essa intersecção, esse olhar, né? A arte é isso. Então, deixa eu olhar. Por que será que ele usou essas cores? Será que tem uma textura? É proposital? Puxa, de uma roda de um carro, ele fez uma obra. Qual é a intenção? Para um minuto, se relaciona com aquilo. Isso vai acalmando a tua mente. E você falou uma coisa interessante, que muitas vezes o brasileiro não dá valor para o que tem aqui dentro, né? Exatamente. Ele só visita museus e repara na arquitetura quando ele vai para fora. E aqui nós temos belíssimos museus, galerias, SP Arte, Bienal terminou agora e é maravilhoso. E é lógico que várias queriam filas e tudo mais. Hoje tem uma arte que eu digo que sequestra no bom sentido o público, que é a arte imersiva. Mas você pode estar caminhando na rua e você está se relacionando. Você está dirigindo, indo para o trabalho, você pode estar indo bem intensa ou observando as cores, o que aconteceu, né, naquela rua, olhar para as flores, enfim, isso vai... A arte atinge e toca o público como um todo, né? Como um todo, não existe... independe da situação social, da classe social. Eu já trabalhei em vários projetos sociais, em campos de refugiados, que é isso, não importa, ele não precisa ter formação alguma. É um ser humano, ele está se interagindo, ele está trocando. E ela se expressa em várias, né? Tipo na pintura, na música, no teatro, na dança. Na dança, de várias formas. É lindo isso.
na comida também. E muita gente não se dá conta disso, que tem muita gente que acha que a arte está só num quadro, num desenho. E eu adoro dizer isso, foi grande exemplo que você deu, que a arte não está só no quadro, né? É muito além. Óbvio que tem a exposição, que é fundamental estar lá, ele está no quadro ou está numa instalação, assim como a gente chama na arte contemporânea, que passa pela fotografia, passa por outros elementos escultóricos, mas a arte é muito além do quadro, porque é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia. E não é só uma classe dos artistas, parece assim, eles têm a inspiração, eles podem fazer, e não é isso. Eu adoro um artista, Beuys, ele é falecido em 1987, e ele dizia uma coisa maravilhosa, que todo ser humano é um artista. E a cidade, o campo, por onde a gente anda, é uma grande obra de arte e que o espectador, ou quem está convivendo lá, ele pode ir contribuindo com esta obra de arte. Então é isso, né? Você pode ir contribuindo, trocando olhar, falando, manuseando. E ela faz parte da nossa vida de diversas formas e ela pode contribuir muito também com... Por exemplo, no meu caso, eu era extremamente tímida, uma adolescente muito tímida, retraída, e eu me formei em artes cênicas, eu fiz teatro. Nunca que eu imaginaria que um dia eu estaria aqui. Exatamente. E ajuda muito. Ajuda, Eu também já fui muito tímida e eu tive que me desenvolver muito. Eu não fiz cênicas, mas está na minha programação, na minha lista de desejos. Mas eu fui me desenvolvendo por outra área, né? Como foi que a arte me sequestrou? Eu era uma executiva, workaholic, enlouquecida. E um dia eu fui conhecer um ateliê de um pai e 3 filhos que pintavam, já bem maduros eles. Foi tão curioso, eu entrei, era um salão enorme, cada um estava num canto lá com a sua arte. E tinha um cheiro lá de terebeti, né? Aquilo que dissolve a tinta, né? A óleo. Aquilo entrou assim no meu corpo, nas minhas células. Eu falei, eu reconheço isso. E a partir daí, ainda bem, né? Eu brinco que a arte me curou e me salvou. Eu fui buscar ateliês. Então, eu fiz muitos mergulhos, muitas aulas de ateliê, fui estudar muito filosofia, literatura, para me trazer a questão da arte. E a arte me equilibrou. E foi a partir daí que eu, inclusive, comecei a levar a arte para o universo corporativo, trazendo soluções, porque é o que a arte faz, ela te instiga, né, na pesquisa, quando você desenvolve um material, alguma coisa, você fica naquela persistência, exatamente como um cientista está fazendo uma pesquisa. Ele persiste. E na arte também. Às vezes acontece algum elemento ou algo que eu digo que a gente tira emprestado do mundo para trazer e criar outro mundo. Então, é maravilhoso. Eu sempre digo isso. A arte me curou, me trouxe eixo, me trouxe equilíbrio. Eu falei, bom, se isso aconteceu comigo, eu quero levar isso para o universo. Então, você não tem isso desde a infância? Surgiu na fase adulta? Porque tem muita gente que acha que desperta ainda na infância. A infância, quando você tem um bom acompanhamento, a criança, você dá 2 coisinhas, ela fica lá entretida, brincando. Então, era legal, eu gostava de brincar e de olhar para os vasos. Eu brinco que eu olhava assim, nessa altura dos olhos, para aquela florestinha que ia se fazendo na minha frente, as formigas caminhando. Então, era um desenho que eu ia fazendo, mas eu não tinha habilidade do desenho. Foi na fase adulta que eu fui buscar isso. Recentemente, um estudo na Inglaterra mostrou que o maior contato que você tem com a arte, mais a sua visão sobre a vida se amplia. Você concorda? Super, super. Porque em vários eventos e que eu já recebi, executivos, universo corporativo, quando a pessoa
ela se permite interagir e trocar com a obra, com a arte, ou no fazer artístico, usando as suas mãos, aquilo acalma a mente, você passa a ter insights, você passa a ter soluções no seu cotidiano. Então, é muito lindo quando eu vejo os executivos, eu já recebi 15 presidentes de empresa como operários para fazer, esse é o meu dia a dia no universo corporativo. E alguns já me receberam assim, batendo o pezinho assim, olhando. E aí depois ele falou assim, eu detesto arte, se eu soubesse que era isso, eu não ia fazer esse treinamento. Falei, ai que bom, vem comigo. Todos os dias você começa uma tela em branco. Como você vai começar a sua hoje? Aí ele levantou a tela e a bisnaga de tinta, fez assim, então, aqui tem uma coisa, aqui tem outra, está faltando uma coisa, era o pincel. Eu não levo pincel nas minhas atividades. Eu falei, o que está faltando é você. É aí que você entra nessa história. Bom, para resumir, ele interagiu tanto que ele fez uma obra maravilhosa que eu não esqueço nunca. Ele colocou carvão numa tela para baixo, grudou outras duas, pintou. Ele fez assim, eu sou um novo ser humano hoje. Falei, que bom, continue, você tem esse dom, esse talento. Então, o universo corporativo, olha como é incoerente, precisa de pessoas com muitas habilidades criativas, ousadas, disruptivas. Porém, você não tem um espaço para criar. E o criar não é ter um ateliê. O criar é ter o seu tempo de deslocamento, o seu tempo de reflexão, o seu tempo de contemplar, de olhar, de ir numa exposição, assistir um filme, ouvir uma música. E de que forma isso vai colaborar no universo corporativo? É na troca entre colegas? Como que funciona? Também. Nessas atividades acontece muito isso. Uma outra história bem legal. Estava lá um grupo, o presidente e seus diretores, era um planejamento estratégico e eu entrei antes, na realidade, para acalmar a mente, para que eles entrassem de outra maneira. E o presidente estava lá fazendo uma obra, um trabalho, ele estava colocando pigmento em pó, então era lindo ver, e ele estava chuleando com cola. Ele me perguntou como faria, e eu mostrei e tal, ele estava lá fazendo. Passou um colega e fez assim, olha que impecável isso que ele está fazendo. Eu sou o caótico do grupo. Todo mundo olhou para ele e eu fiz assim, você admirou o que ele está fazendo? Então, ótimo, vamos mudar de lugar? Vem para cá, para o lugar dele, para o papel dele, usa os mesmos materiais. Vamos todo mundo mudar de lugar? Vamos ver o que acontece nessa rodada? E ao final ele falou, olha, eu gostei muito, ele fez uma tela linda, azul, com pigmento preto, maravilhosa. Ele olhou para o grupo, olha que lindo esse diálogo. Ele falou assim, gente, me permita continuar sendo caótico, me respeitem exatamente. E o Análise Direta está de volta falando com a artista plástica Helena Cavaliunas e sobre a importância da arte no nosso dia a dia. Helena, a arte realmente mudou a sua vida? Completamente. Hoje eu sou um novo ser humano, equilibrado, e foi lindo o que eu fui descobrindo no mundo, né? Qual é o andar do artista, né? Eu me inspiro muito na cidade, eu olho muito para o universo, para as coisas em volta, e onde dispara, às vezes, um olhar do artista. Um dia eu fui tomar café num supermercado e quando eu saí tinha um caminhão enorme parado em frente, recolhendo papelão, caixas e tudo mais. E eu vi uma etiqueta, idade 90 dias, que era do produto, lógico. E aqueles papelões, aqueles desenhos me fisgaram de tal maneira, na época eu não andava com celular, mas com câmera fotográfica, e eu fui fotografando aquelas possibilidades, aquelas dobras, aqueles olhares, o que se fazia ali.
Então foi tão engraçado e a pessoa queria ir embora com o caminhão. Ele falou assim: e aí, já deu? Ah, tá bom, tá bom. E a partir daí eu comecei a olhar, né? Porque aí você fica naquele processo, a mesma coisa, quero comprar um carro amarelo, né? Você só vai ver carro amarelo. Então eu estava com isso, com esse olhar. Aí um outro dia, andando em Pinheiros, passa um caminhão recolhendo também papelão, lixo. E era um monte de jornais, ainda tinha jornais coloridos. Eu falei, nossa, um Mondrian andando na minha frente. Para, moço, eu preciso fotografar. E eu fotografei. E eu fui olhando para a cidade. Um dia passo na Avenida Brasil, um monte de pallets onde apoia o material e umas pedras. E ali tinha um desenho, eu parei e fotografei na Avenida Brasil. E eu fui colhendo essas coisas, isso se transformou numa grande exposição de acúmulos urbanos, que foi um nome que eu acabei dando junto com o curador. Então, esse é um exemplo, né? Você passa a colher da cidade, a tirar da cidade esses possíveis mundos. E aí eu sempre gosto de voltar nesse tema e falar, é uma persistência do artista, uma determinação, porque aí você vai olhando, você vai acumulando alguns olhares, algumas coisas, aí você vai falando, isso não é para cá, isso não é para lá, isso não é, e você vai se fazendo. Helena, quem olha para você percebe que você está sempre sorrindo, tem uma energia ótima. Você acha que a arte aumenta essa sensação de felicidade? Opa, tem vários estudos e hoje com a questão da saúde mental e depois desse movimento da pandemia, os estudos mostram isso. E aí, assim, você não precisa, vamos voltar, né, no dia a dia, você não precisa ser artista. Eu sei que na minha vida isso faz total diferença. Na pandemia, meu ateliê era fora de casa, então eu não tinha esse ir e vir. Aí você usa elementos da sua casa. Então eu comecei a fazer pequenos desenhos daquele papel que eu não sou boa na cozinha, né? É papel manteiga. Então eu falei, ai, que bom, eu tenho aqui. Eu tinha umas canetinhas. Eu ia desenhando, às vezes eu estava preparando um molho e eu, quando colocava no prato, tem uma intenção, né, da mão. E eu adoro também lembrar da dona de casa que está lá no dia a dia, fazendo ações repetitivas e como cada gesto da sua mão, você pode ir levando mais elegância para a mão, para o gesto, mais amor, mais determinação. Então, você vai montar uma salada, ou você põe tudo assim, ou você passa a escolher. Você monta as folhas, você pega o tomate, coloca a cebola, porque a cebola não é só branca, ela é verde, ela tem nuances. Então, você vai fazendo ali uma composição. E você carrega isso para a vida e te ajuda a melhorar a comunicação com as pessoas. Total, total. Quando eu recebo em casa, eu não gosto de louça parecida. Então, eu tenho jogos de copos, mas eu faço... Cada um é um, cada ser humano é um. Então, eu acho que cada um tem que ser recebido de uma maneira. Então, eu trago isso para o meu dia a dia, quando eu estou cozinhando, quando eu estou fazendo um molho, quando você monta um prato, pode ser simples, arroz, feijão, salada e ovo frito. É lindo você ver o ovo frito, né? Ele se fazendo. E como é que você coloca? Então, esses detalhes simples do dia a dia. E nesses anos de estrada, você conheceu alguém que teve uma recuperação ou na saúde física ou na saúde mental com a ajuda da arte? Mental demais. A doutora Anise, que foi uma grande pesquisadora, né, de manicômios e tudo mais, e a gente percebe, eu troco com vários terapeutas, não é a minha área de atuação, mas com certeza a arte traz equilíbrio, traz o centramento. Você às vezes está com a mente muito agitada e você pode começar a fazer coisas no seu dia a dia.
Então, às vezes você tem um caderninho de anotações. Eu adoro escrever, pensar, eu preciso. E aí eu tinha esse caderno de anotações das minhas teorias, meus cursos de filosofia, meus pensamentos, eu fui anotando por muito tempo. Adoro esse caderno, né? Que eu escolhi um caderno de couro para fazer. E aí eu olhei e falei, tudo que está aqui eu já absorvi. Ok, eu passei a desenhar as palavras. Então isso foi no período da pandemia, em casa, eu não tinha várias opções, eu tinha a canetinha, eu fui desenhando o entorno das palavras. Fui fazendo novos possíveis mundos. Aqui era um giz de cera, aquele de criança que mancha a mão. Eu fui trazendo possibilidades. Obviamente que depois, né, ele foi virando outras coisas. O meu cartão de visita saiu daqui. Mas em relação às cores escolhidas, dependia de como você estava se sentindo no dia ou não? Eu teoricamente, eu fiz arte terapia, eu não uso isso para o meu dia a dia, para arte ou quando eu levo arte nas empresas ou numa comunidade. É a cor que chegou me a escolher, chama. pegou, entendi. E aí eu vou vendo que ele precisa de mais algum elemento, de mais alguma coisa. É o famoso, você faz, é tentativa, eu não colocaria erro, é tentativa e um novo traço, e um novo gesto, e um novo gesto, de novo, a persistência. E aí disso aqui já virou várias coisas, já virou cortina, já virou colcha, porque daí você vai... Essa é a cabeça do artista, você continua produzindo em cima de algo que é tão pequeno, é tão pouco. Você não precisa ter algo estratosférico para te impactar, é o pequeno. Então, você tem um caderninho, você vai entrar numa reunião e você está lá super agitado. Você tem um caderninho, faz uns rabiscos. Então, essa é uma boa dica para quem vive, principalmente nas grandes metrópoles, na correria do dia a dia, que não tem tempo para nada. Exatamente. Não tem desculpa, então, para ser artista. Exatamente. Aí eu digo que é viver em estado permanente de ateliê, de arte. Primeiro, né, vamos relembrar, as pessoas não usam mais caderno, lápis e canetinhas coloridas, e hoje tem uma infinidade. Ai, você está lá um dia exausto, exaurido, 2 minutos, você para, você começa a rabiscar, a fazer, isso te traz um centro, te traz para aquele, ou você está em busca de uma super solução para um projeto e você não consegue enxergar, porque te deu o branco da criação. Se você se desloca, vai para um lugar, para o outro, vai tomar um cafezinho, ou pega o seu caderninho e rabisca, você mexeu com as mãos e ele ativou o seu cérebro, o corpo, e você volta e você encontra uma solução. Eu acho que só o fato de ajudar a melhorar o humor das pessoas já é meio caminho andado e vai ajudar muita gente, né? Exatamente. Isso pode ampliar, é na família. E qual é esse núcleo familiar? É as crianças, é o marido, a esposa, é ali. E de lá, essas são pessoas que fazem parte de um universo corporativo, médico, hospitalar, de transporte público, é aquilo, né? Porque nós vivemos em uma era muito complicada, né? As pessoas andam muito preocupadas, acabam descontando nos outros problemas que na verdade, só elas podem resolver. Eu acho uma boa dica mesmo. Exatamente. São essas nuances, né? Essas pequenas coisas. E quando você muda, tudo muda. Tudo à sua volta, né? O que você joga para o universo volta para você. Exatamente. Então, você pode. Uma outra coisa muito simples. Estou lá no escritório, meu chefe me irritou profundamente, vou entrar numa reunião com ele, daqui a pouco ele me pediu coisas. Ai, tá bom. Ai, aquela mulher falou lá, estar em estado ateliê, o que é isso? Folha de sulfite todo mundo tem, em casa, no escritório. E aí, a sua mão pode virar uma tesoura. A sua mão
pode virar uma caneta, um desenho. Um simples retirar um elemento do papel, entra a luz, você brinca, você olha para a luz, olha, né, para a pessoa, fala, ai, vou fotografar esse pedaço, esse roxo. É um jeito de olhar. Esse retirar virou um outro desenho que é lindo. E no momento que você faz isso, você está estimulando seu cérebro a pensar de uma forma diferente. Isso. É o famoso sair do padrão, é furar a normalidade. Se sempre você faz aquilo daquela maneira, um dia você fazendo algo diferente, você mexeu com as mãos, você mexeu com o teu cérebro e você está furando a normalidade para você ter um novo olhar, uma nova possibilidade. É muito simples. E você citou alguns exemplos, né, que quebraram totalmente o padrão, saíram da caixa. É exatamente isso. Então, eu adoro. E às vezes eu reencontro essas pessoas em exposição, eles olham e falam assim, nossa, antes eu nem sabia olhar para isso, agora eu aprendi, né? Porque o isso é a obra de arte, né? Ele fala isso. Ele vai vendo. Então, é muito lindo. Eu tive um grande presente na vida, ser chamada para uma empresa que eles estavam fazendo planejamento com todos os diretores e estavam projetando a vida, a carreira da empresa para daqui a X anos. E não teria tempo suficiente para fazer a atividade de ateliê. Eu amei isso. Eu levei as minhas obras e eu falei antes do trabalho deles sobre o processo do pensamento artístico, para onde o artista olha no dia a dia para se inspirar. E daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo sobre arte. Não saia daí que uma análise direta volta em instantes. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Jornalismo e mais para 191 países pelo canal 1 Europa. Helena, conta pra gente onde você busca as suas inspirações. Então, eu busco muito no universo, no meu ir na cidade, e às vezes tem papelões, coisa jogada. Outro dia estão construindo um prédio ao lado do meu e a caçamba lotada de coisa. Eu falei, ainda bem que eu não tenho um salão, um estúdio desse tamanho. Seria embora com a caçamba. Eu adoro. Aí o que eu fiz? Uma escolha. Eu olhei, andei pela rua, eu peguei um bloco maravilhoso, que era um desenho lindo, e eu levei comigo. Eu estou interagindo com ele. Aonde ele vai chegar, eu não sei. Mas eu trouxe pelo desenho, pelo formato dele. Então, essas coisas vai acontecendo porque eu estou com um olhar disponível. E na sua opinião, o que falta hoje dentro das empresas? Então, exatamente essa disponibilidade. Primeiro, né, o eu. Quando eu estou nutrida, quando eu estou alimentada dessas diversas possibilidades, eu sei olhar para o outro, eu sei ter uma escuta gentil. Hoje, ser líder, que papel difícil, vamos combinar? Porque ele é um humano que está vivendo neste mundo, né, conturbado, com todas essas coisas, com tudo que a tecnologia vem trazendo, que é maravilhoso, mas acaba não sobrando tempo para a mão alimentar o teu cérebro, para a mão esse espaço onde ele se nutre dele mesmo, para ele poder ter uma troca. E daquilo do humano que hoje, sem crítica, né? Eu trabalho com você, você é o meu líder e hoje eu estou insatisfeita com um projeto ou com algo que eu estou fazendo. Primeiro que nada deveria ser pessoal no universo corporativo. Eu simplesmente estou dizendo, eu não me encaixo neste projeto, eu sou muito mais potente para fazer algo Y e não passa por você, não é a sua liderança.
E esse líder, né, ele simplesmente ouvir isso e saber dialogar, e aí a pessoa vai estar feliz fazendo o que ela, teoricamente, está se descobrindo, está se desafiando. E se aplicarmos esse contexto da arte no mundo como um todo, acho que Nossa. evitaria até muitas guerras, né? Muitas guerras, muitas, porque assim, é o ponto de vista do seu olhar. Então, é algo que está aqui e cada um, depende onde ele está, ele tem um ponto de vista. A arte vai trazendo essa sutileza dos detalhes. Às vezes a gente está no ateliê achando que vai fazer tal coisa e o material é muito mais forte do que você, ele te leva para outro lugar. Que aí cabe a você, ou você desiste ou você investe naquela relação, naquela troca, porque às vezes é difícil, você pensou em fazer tal coisa, né? E o material te leva para outra, não seca, não acontece aquilo, você imaginou. Então, se as pessoas se olhassem dessa maneira, primeiro respeitando o tempo do outro, a que papel você se colocou no universo, no mundo? Qual é o teu melhor que você quer distribuir essa semente em outros lugares, para outras pessoas? E eu acho que a arte traz isso, traz essa leveza na troca, na fala. E por que a cultura brasileira ainda é tão distante dessa realidade? Então, tem melhorado muito. Eu já trabalhei em Bienal, em formação de professores, tem muito professor potente, maravilhoso, indo buscar capacitação e transformando as suas salas de aula, as suas escolas em potência desses jovens que vão estar liderando amanhã o nosso país, o nosso lugar de ser. Eu tenho até um exemplo, uma professora. Um dia estava vindo numa formação, nós preparávamos os professores um ano antes para eles trazerem um aluno. Então, a informação que eles recebiam daquelas obras, dos artistas, eles dividiam com os alunos para quando chegassem na Bienal não virar uma excursão, e sim uma imersão, uma experiência, uma troca. E uma professora, à tarde da noite, levanta a mão e fala: ontem, quando eu saí daqui, eu fui pesquisar tal artista, eu fui olhar quem é essa pessoa, é 9h30 da noite, e ela falou, quando eu cheguei em casa, era uma professora da Zona Leste, uma senhorinha muito simples. Eu falei, me conta. Ela falou, eu cheguei em casa e eu fui estudar. Nossa, esse artista, e era o Nino Kais que a gente estava falando, ele me impactou tanto e eu fui estudar, passei a madrugada toda. Eu falei, e? Ela falou, eu ainda não levei para os meus alunos. Bom, para resumir a história, esta professora impactada por uma obra, ela modificou toda a sala de aula e toda a escola. Nós levamos o artista lá e esse artista que impactou a vida dela, e ela viu que era alguém simples como ela, que veio do mesmo lugar que ela. E os alunos se transformaram. Então, era lindo ver aqueles meninos rebeldes que não suportavam uma aluna. Falou assim, eu quero falar aí para essa câmera. Olha, eu não suportava essa professora, porque ela era muito chata. Mas agora, ela é mega descolada. Ela fala de arte contemporânea. Gente, é uma emoção ouvir isso. Porque é um jovem que poderia ser desviado para qualquer coisa. A arte trouxe eixo na vida desse menino. A arte está presente realmente em tudo, né? Tudo. Deve ser por isso que é difícil de explicar o significado. Não é palpável, né? Quantos filósofos tentaram e ninguém conseguiu explicar exatamente o significado da arte, né? Exatamente. Porque ela está em tudo. Está em tudo. E é se permitir esse ver, pensar, raciocinar. É isso que a arte faz. E todo ser humano tem acesso a isso. Então, você super indica que todo mundo procure algum tipo de arte. É o que te atravessa. Não né? necessariamente a pintura, mas Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Dança, música, teatro. Qualquer coisa.
cinema, qualquer coisa, um belo livro, um poema, uma contação de histórias. Hoje tem infinidade e muita coisa que é grátis, é só procurar e ter acesso. Quebrar padrões, né? Exatamente. Tem muita gente que acha, não, eu sou um advogado, um executivo, eu vivo naquele terno e gravata, eu sou aquilo e serei para sempre. Não consegue, né, sair daquele padrão. Soltar a gravata. Exato. Soltar a gravata. Eu lembro que na época que eu fazia teatro, tinha muitos advogados que faziam aula comigo também, justamente para soltar, para quebrar esse padrão, para conseguir se expressar melhor na frente de um juiz. Exatamente. E todos eles falaram que ajudou muito. Exatamente, como médicos também, né? E eu tenho aqui até uma inspiração, né? Tem diversas, né? Diversos lugares que eu olho e eu trago. Mas esse aqui é um autor, então alguém pode ser fisgado pela leitura. É o Rilke, Cartas ao Jovem Poeta. São 10 cartinhas que ele troca com um jovem aprendiz querendo ser poeta. Olha a ousadia do rapaz. Mandou um poema para o Rilke, que já era consagrado, mentoria. Ele foi procurar mentoria, né? Na época era de outra maneira. E ele mandou um poema e falou assim, me fala o que você achou. Ele falou, em primeiro lugar, eu não costumo criticar o trabalho do outro, eu não olho. Em segundo, porque você não está presente na tua escrita, ou seja, ele não sentiu a alma do artista ainda ela não está presente. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um conselho, seja lá, no caso, o poeta, né? Ele falou, vá para a sua casa à noite, no âmago da sua noite, se pergunte se por qualquer motivo eu não pudesse fazer, no caso dele, a escrita, no seu aqui, né, estar na câmera, eu na pintura, eu na comunicação. Se por qualquer motivo, só de você imaginar, amanhã eu não poderia fazer isso, e o meu coração continua batendo normalmente, eu não fiquei com a boca seca, eu não estou no meu melhor. Muda de assunto, vai fazer algo que você goste. Mas só de imaginar, a minha garganta seca, e seca literalmente. De secar que eu não poderia estar fazendo isso, viva isso intensamente. Independente das críticas, das dificuldades que você tiver, siga. É como você, né? Você foi buscar fazer cênicas para poder hoje estar colaborando com você. Eu também mudei para as artes para estar inspirando. Então, é isso. Cada um no seu papel. A dona de casa olhar se por qualquer motivo ela não pudesse mais ser a mãe, o eixo da família, a líder, porque ela é a líder, né? Ali. O marido é o executivo, o filho quis ser cineasta. Se só de imaginar você não pudesse fazer isso no dia seguinte, nossa, é lindo, porque você está na tua missão, você está na tua semente, você está no seu melhor. E foi difícil para você essa transição? Tipo, saiu do mercado de trabalho, mudar completamente, ou você foi indo aos poucos? Então, eu fui indo aos poucos, a vida, né, eu fui me permitindo ser levada. Hoje, tudo que eu faço no universo corporativo é com e através da arte. Desde projetos, de apoiar projetos de captação de recursos, projetos sociais, é exatamente isso. Tudo tem a ver com e através da arte. Você já chegou a ser julgada em algum momento? Quando você fez essa transição, alguém chegou para você e falou, nossa, o que você está fazendo? Jogando sua carreira... louca! Jogando sua carreira fora. Sempre tem, né? Opa, eu tenho algumas amigas maldosas assim, nossa, você tomou chá de cogumelo, não fumo, não bebo, nada. É isso, é o papel da arte. Então, mas isso não me afeta, né? Isso Graças não me a Deus afeta. que não afetou. Então, hoje você está aí, firme e forte, fazendo sucesso. Exatamente, e quero compartilhar isso com o universo. Helena, falando em compartilhar, quem gostou, quer entrar em contato com você, como que faz? Então, eu sou bem prática, redes sociais, Helena com H,
Cavaliunas, com K, K-A-V-A-L-I-U-N-A-S. Então, Instagram, Face, LinkedIn, Helena Cavaliunas. Pronto. E no meio corporativo, você dá palestras? Eu dou palestras, desenvolvemos juntos projetos corporativos, dou atividade de workshops. Às vezes é o consultor que me contrata para resolver um meio de campo. Às vezes é a empresa que precisa. Outubro rosa, novembro azul, eu fiz performance para trazer a conscientização sobre a necessidade dos altos cuidados. O que é performance? É o artista pintando num local público, isso eu faço em muitas atividades corporativas. Ou happening, que é muito legal. É quando o artista convida o espectador a interagir na sua obra. Então, primeiro que já não é normal, né? O artista disponibiliza a sua obra e convida o espectador a trazer a sua nuance, o seu olhar, o seu detalhe. Então, é isso que eu venho fazendo no universo. Helena, muito obrigada pela sua participação. O bate-papo foi muito produtivo e volte sempre. Opa, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. Adorei. E o Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima.